Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala é missionário Nadir Albano. Hoje é dia 17 de julho de 2025, uma quinta-feira, né? Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo tem confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando arco e desfazendo toda obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor hoje está em Juízes 8, a derrota de Zeba e Zalmuna. Os eframitas perguntaram então a Gideão, por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian? E o criticaram duramente. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é sua santa e preciosa palavra, no momento João 3,30, que eu, a missionária Nadir, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus a expressão de Deus apareça, porque o objetivo do canal, meu Deus, é que o Senhor apareça, que o Senhor cresça, que a sua palavra seja pregada em tempo e fora de tempo, para que o seu nome venha a ser exaltado e glorificado. Esse é o objetivo, Senhor, que o Senhor venha a ser glorificado e exaltado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor vai dizer assim, a derrota de Zeba e Zalmuna. Os eframitas perguntaram então a Gideão, por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar, foram lutar contra Midian? E os criticaram duramente, né? A gente sabe que Gideão nos chamou porque Deus, né, não permitiu, né? E a gente vê, né, que acabou sendo uma situação meio constrangedora, né? Então, vamos ver o que acontece. Ele, porém, lhe respondeu, o que é que eu fiz em comparação com vocês? O resto das uvas de Efraim não são melhores do que toda a colheita de Abizer? Deus entregou os líderes midianitas, Oreb e Zeb, nas mãos de vocês? O que puder fazer não se compara com o que vocês fizeram. Diante disso, acalmou-se a indignação deles contra Gideão, né? Então, aí Gideão começa a falar o que Deus fez. Aí vamos prosseguir. Gideão e seus 300 homens já exaustos continuaram a perseguição, chegaram ao Jordão e atravessaram. Em Sucote, disse ele aos homens, dali peço-lhes um pouco de pão para minhas tropas. Os homens estão cansados e ainda estou perseguindo os reis de Midian, Zeba e Zelmuna. Então, né, ele continuou na guerra com seus 300 homens, né, lutando ali, né, estava exausto. E aí, né, quando chega aqui em Sucote, a palavra diz, né, que ele vai pedir para os homens ali, porque ele estava cansado, pão. E olha a resposta, no 6. Os líderes de Sucote, porém, disseram, ainda não estão em seu poder Zeba e Zemuna. Por que deveríamos dar pão às suas tropas? Então, assim, ele estava numa luta, né? E aí, já, olha, é uma afronta atrás da outra. Ele acalma a indignação ali dos líderes, depois os outros líderes vai e afronta ele, né? Você nem venceu ainda, por que você quer pão, né? Então, por que deveria dar pão, né? Fala os oficiais de Sucote. Então, assim, estavam duvidando da capacidade de Gideão, duvidando do que Deus poderia fazer através da vida de Gideão, né? Para derrotar, né? É, o povo, né? E aí, esse povo também de Sucote temia a represária ali, né? Do povo ali, tanto dos midianitas como do outro povo. Eles estavam no fogo cruzado, vamos dizer assim. E aí diz no 7, assim replicou Gideão, quando o Senhor entregar Zeba e Zilma em minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinhos e espinheiros no deserto. Meu Deus. Dali subiu a Peniel e fez o mesmo pedido aos homens de Peniel, mas eles responderam como de Sucote. Tá vendo? Ninguém queria dar, né, é, queria ajudar, né? Então, assim, igreja, tem situações que é só Deus na nossa vida. Aí vamos prosseguir. E os homens de Peniel disse, quando eu voltar triunfante, destruirei essa fortaleza. Aí ele disse, também vou destruir, né? Negaram o pão para ele. Então, assim, aleluia, glória a Deus, uma guerra travada. E aí diz assim, ora, Zeba e Zalmuna, né? Estavam em Casor e com ele cerca de 15 mil homens, né? Estes foram todos os que
sobraram do exército do povo que vinham do leste, pois 120.000 homens que portavam a espada tinham sido mortos. Então, a guerra tinha sido travada, né? Já tinha morrido 120.000 homens, né? Que portavam espada e tinham sido mortos. Gideão subiu pela rota dos nômades a leste de Nob e Jobeá, e atacou de surpresa o exército. Zeba e Zuma e os 2 reis de Midian fugiram, mas eles o perseguiram e o capturou, derrotando também o exército, né? Então, você vê. Gente, Deus já tinha, né? Já estava com Gideão. Gideão subiu a rota dos nômades ao leste de Nob. Jobei atacou de surpresa o exército de Zeba sobre os 2 reis Midian. Os 2 reis de Midian fugiram, mas eles perseguiram, capturou e derrotou o exército. Então, esses 2 reis é o mesmo rei do capítulo 6 e do versículo 8, tá bom? Então, às vezes, igreja, às vezes a gente faz coisas e se você tá debaixo de uma promessa, fique debaixo da promessa de Deus. Porque Deus, quando faz, né? É difícil, tem levante, tem afronta, tem. Mas quem falou foi Deus, não foi? Vamos prosseguir. Depois de Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Heres. Ele capturou um jovem de Sucote e interrogou. O jovem escreveu para Gideão os nomes dos 77 líderes e autoridades da cidade, né? Então, esse jovem escreve o nome dos 70 autoridades da cidade. Gideão foi então a Sucote e disse aos homens de lá: aqui estão Zeba e Salmuna, acerca de quais vocês zombaram de mim, dizendo: ainda não estão em seu poder? Zeba e Zuma, porque deveríamos dar pão aos exaustos? Olha só. Meu Deus. Gideão prendeu os líderes da cidade de Sucote, castigando com os espinhos e espinheiros do deserto. Depois derrubou a fortaleza de Peniel e matou os homens da cidade. Você tá entendendo? Né? O que Deus fez, né? Foi uma escolha desses homens, né? Foi uma escolha desses homens aqui, desprezar, né? Às vezes, e naquele tempo era dente por dente, olho por olho. Não tinha muita coisa, igual nos dias de hoje, né? Deus falava, pronto, tinha que fazer, já era. Então perguntou Zeba a Zuma: como eram os homens que vocês mataram em Tabó? Eram como vocês? Responderam: cada um tinha um porte de um príncipe, né? Olha só. Gideão perseguiu aqueles homens e eram meus irmãos, filhos de minha... Gideão prosseguiu. Aqueles homens eram meus irmãos, filhos de minha mãe própria. Juro pelo nome do Senhor que se vocês tivessem poupado a vida deles, eu não mataria vocês. Gideão voltou-se para Jeter, seu filho mais velho, e lhe disse: mate-os. Jeter, porém, teve medo e não desembanhou a espada, pois era muito jovem. Mas Zeba e Zuma disseram: venha, mate-nos você mesmo. Isso exige coragem de homem. Então Gideão avançou e os matou e tirou enfeites do pescoço dos camelos deles. Então, era guerra assim sangrenta, né, igreja? Não era guerrinha de brinquedo, não. Era dente por dente. Matar, né? Matar mesmo, né? Então Gideão avançou e os matou. Então, você vê, né, que a luta, a guerra, a vingança era algo que vinha assim, entronizado, e ele tinha que limpar, porque era uma ordem que Deus tinha dado, né? Deus tinha falado para eliminar, né, o povo, mas eles deixaram lá no meio, no começo, a gente sabe do livro de Juízes, mas tudo isso, né? Então, Gideão, ele vem fazendo, vamos dizer, uma limpeza, vamos dizer assim, o manto sacerdotal de Gideão. Então, né, é muito forte, né? Então, quando ele mata, né, e ele manda o seu filho matar, seu filho é um rapazinho, então não teve coragem, né? Mas aí quando ele arranca os enfeites, deixa aquele povo envergonhado e acaba com aquele povo. O manto sacerdotal de Gideão. Os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós, você e seu filho e seu neto, pois vocês nos libertou das mãos de Midian. Então assim, reina sobre nós, né? E, tipo assim, você nos libertou, Gideão, então você pode ser o nosso rei? Não reinarei sobre vocês, respondeu Gideão. Nem meu filho reinará sobre vocês. O Senhor reinará sobre vocês. Então ele falou assim: nós não vamos reinar. Quem vai reinar sobre vocês é o Senhor. É Deus, né? Porque assim, é Deus que tem que reinar sobre vocês. Porque o povo queria um rei a todo custo, né?
povo de Israel é terrível. No entanto, quando a gente vê lá mais pra frente, né, a história de Saul é por causa disso. E prosseguiu, só lhe faço um pedido, que cada um de vocês me dê um brinco da sua parte dos despojos. Os ismaelitas costumavam usar brincos de ouro. Eles responderam, de boa vontade os daremos, e você então ceder uma capa, e cada um jogou sobre ele um brinco tirado dos seus despojos, né? Então, era o que ele queria, né? Eles deram, né, brinco para ele, despojo. O peso dos brincos de ouro chegou a 20,5 kg, sem contar os enfeites e pendentes e roupas e pólvora que os reis de Midian usavam, os colares que estavam no pescoço dos seus camelos, né? Então, seja, né? Ele ficou riquíssimo, vamos dizer assim, muito rico. Então, prosseguindo. Ouro para fazer Gideão usou o ouro para fazer o manto sacerdotal e colocou em toda a cidade. Vamos lá. No 27. Gideão usou o ouro para fazer o manto sacerdotal que ele colocou em sua cidade em Ofra. E todo Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração. E veio a ser uma armadilha para Gideão e sua família. Meu Deus. Porque o povo era tão idólatra, a igreja era tão idólatra, que o povo idolatrava tudo. Você tá entendendo? O povo idolatrava tudo. Então, a idolatria é grande, né? Do povo de Israel. Sempre procurando algo para adorar. Por quê? Porque ele via que o povo pagão adorava deuses, né? Então, ele estava sempre ali fazendo adoração. Era coisa terrível. Ele se associava a ídolos com facilidade, né? E isso era terrível, terrível, terrível. Vamos lá, a morte de Gideão. Eu vou até colocar aqui para mim não esquecer, né? Versículo, vamos aqui no 8, versículo 27. Põe aqui 24 ao 27. Assim, Midian foi subjugada pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça. Durante a vida de Gideão, a terra desfrutou paz 40 anos. Jeroboal, filho de Joás, retirou-se e foi para casa, onde ficou morando. Olha que lindo. Jeroboal, a gente sabe que Jeroboal é Gideão, tá? E foi morar onde ficou 40 anos. Olha só o que acontece. Teve 70 filhos e todos gerados por ele, pois tinha muitas mulheres, né? Então, Gideão teve 70 filhos, igreja. Jesus, 70 filhos, né? Oh, aleluia. Glória a Deus, né? Ora, banda soda, como, né? Ele foi muito próspero, né? Você sabe, naquela época a poligamia era algo muito que natural, né? Mas Deus, ele instituiu a monogamia, não a poligamia, né? Então, a gente vê, né? Depois do tropeço com o manto, ele tinha várias mulheres. Então, infelizmente, os homens, né? Eram os juízes levantados, não eram perfeitos, né? Deus mostrando aqui, né? A sua concubina que morava em Siquém também lhe deu um filho, a quem ele deu o nome de Amimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu em idade avançada e foi sepultado no túmulo dos seus pais, Joás, em Ofra de Abezerita. Vamos marcar bem essa parte aqui, ó. Sua concubina que morava em Siquém também lhe deu um filho, a quem ele deu o nome de Abimeleque. Esse Abimeleque aqui vai ser problema depois, tá bom? Vamos lá, prosseguir. Aí, né, diz assim, 32. Gideão, filho de Joás, morreu em idade avançada e foi sepultado no túmulo do seu pai, Joás, em Ofra de Abiezeritas. Logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os balaíns, cultuando, ergueram Balberite com seu Deus. Não se lembraram do Senhor, o seu Deus, que os tinham livrado das mãos dos seus inimigos em redor. Também não foram bondosos com a família de Jeroboal, isto é, Gideão, pois não reconheceram todo o bem que ele tinha feito. O povo terrível, né? Não foi bondoso com a família de Gideão. Imagina que a família de Gideão passou na mão deles, né? Então, logo depois que Gideão morreu, eles voltaram a prostituir-se com os balaíns, cultuando e erguerem Baal-berite com seu povo, e não se lembraram do Senhor e do seu Deus, não se lembraram do Senhor, o seu Deus, que os tinham livrado, né? Então, o povo era ingrato, não lembrou de Deus, né?
E depois também é que Gideão morreu, voltou a se prostituir. Então, é algo terrível o que esse povo fez, né? E fazia, né? O povo de Deus, né? Então, era um povo, igreja, idólatra. Por quê? Porque era um povo que, nossa igreja, a gente tem que ter, vamos dizer assim, uma fidelidade, né? Ou você serve a Deus ou você serve a Baal. Você não pode servir a dois senhores, né? Como diz lá em Mateus. Ou você há de adorar um, ou você há de aborrecer a outro. Ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. Desculpa, né? Baal não é Mamon, que é o dinheiro, né? E nessa época que o povo de Israel também se prostituía constantemente, né? Eles tinham uma fraqueza espiritual terrível, 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 terrível. Enquanto tinha alguém para estar liderando, né, eles estavam de pé. Mas quando não tinha, eles caíam, se prostituíam espiritualmente terrível. E nos dias de hoje, por isso que muitas vezes a igreja é fácil de ser manipulada por causa disso, tá? Por causa disso aqui. Né? Se tiver uma liderança para você idolatrar, adorar, puxar o saco e fazer ser fantoche, né? Muitas vezes de homens gananciosos, então a igreja consegue ficar de pé, né? Porque tá adorando o homem. Ah, eu tenho que. Quem não aparece, não comparece, né? Então, mas uns jargões aí mundano que foge da palavra do Senhor. Mas a gente tem que estar alicerçado na palavra de Deus, amém? Temos que estar comparecendo na presença do Senhor. Hoje nós somos os verdadeiros adoradores que adoram o Senhor Espírito em verdade em qualquer lugar. É no quarto, é na sala, é na cozinha, andando, é na rua, no banheiro, é na igreja, é no serviço, é na faculdade, onde você estiver. Você adora a Deus, amém? Deus abençoe vocês. Tenha aí uma quinta-feira abençoada em nome de Jesus. Fiquem na paz.